Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Timão que venceu o Bragantino por 2-0, uma vitória consistente, não sem dificuldades, porque o Hugo até pegou pênalti. A defesa foi muito bem, o trio Garro e Yuri Memphis, a gente precisa falar sobre eles, e um elenco que se mostra cada vez mais forte. Eu vou falar sobre isso. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal. E vamos juntos. Você já está inscrito no canal? É só o que eu peço para você, né? Eu peço aqui, eu acho meio chato isso, mas enfim, ajuda a gente a crescer na plataforma. E se você assiste os meus vídeos e não está inscrito, meio que não tem problema, porque você vai acabar recebendo. Agora, se você tiver inscrito, você vai abrir o YouTube, vai estar lá o meu vídeo. Eu vou publicar um vídeo novo, você vai receber a notificação. É simples, é só para participar, me ajudar, não custa nada, tá bom? Obrigado, viu? E um like também ajuda a gente a crescer por aqui. Bora falar de Corinthians 2, Bragantino 0. Gente, um time que não tinha perdido ainda em 2026. Se isso é pouca coisa, creio que não, né? A gente tá falando de uma equipe que, a gente, obviamente, estamos no começo do Brasileirão, mas chegou a ser líder, tá com uma boa campanha, um bom retrospecto, né, sob o comando do Wagner Mancini. É uma equipe que, assim, tem bons valores, né? O Lucas Barbosa por um lado, Mosqueira por outro, depois eles inverteram. O Isidro Pita, que eu acho um bom centroavante, para o nível do Bragantino e de várias equipes do futebol brasileiro. O Isidro Pita é um cara brigador, trombador, faz muitos gols. O John, que até não estava assim, mas era um bom valor dessa equipe. Você tem ali o Juninho Capixaba, que a gente conhece muito bem, né, que deixou de ser um lateral, cai por dentro muitas vezes. O Cleiton, eu vou falar um negócio. O Cleiton joga contra o Corinthians, o que eu não vejo ele jogar nunca na vida. Gente, o Cleiton na última rodada do Brasileiro do ano passado contra o Inter, ele empurrou uma bola para dentro do gol. Ele é horroroso. Ele é desastroso. Contra o Corinthians, é impressionante. Ele vira o Neuer, como a gente brinca. Ele fez cada defesaça. O Cleiton. E olha que o Bragantino contratou o Thiago Volpi, né? Que tá revezando aí com o Cleiton, porque o Cleiton talvez seja o jogador com mais jogos na história do Bragantino. E o Volpi chegou na sua estreia, pegou 2 pênaltis, deu caneta. Thiago Volpi. Então, assim, o Bragantino é uma boa equipe. É uma equipe consistente e vencer o Bragantino representava muitas coisas. A gente falou aqui na véspera que o Corinthians, com a rodada em andamento, estava na lanterna do Campeonato Brasileiro. E mesmo com a ponderação de que faltavam 2 jogos a menos, né, o próprio Bragantino e depois o Atlético Paranaense, que é o jogo atrasado, o Corinthians ainda tem um jogo a menos do que os demais, é ruim, né? Você olhar para a tabela e ver lá o teu time em 20º, nenhum ponto conquistado, aquela coisa toda, já se encaminhando para a 4ª rodada, aí você pensa, e aí? E aí? Aquela história do jogo atrasado, né? Não, calma, tem um jogo atrasado. E aí quando vai ver o jogo atrasado é contra o Flamengo, contra o Palmeiras, e aí você acaba se atrapalhando. Então, era importante ganhar. Era em casa, o Corinthians vinha se atrapalhando dentro de casa nos últimos jogos, nos últimos resultados. Era em casa, era o Bragantino, que é um adversário aqui, né, local, então tinha que fazer o resultado. E o Corinthians fez. Vem de um derby em que jogou bem e eu achei isso interessante. A gente sabe o quanto o clássico pesa em termos de crise para qualquer um dos lados, especialmente para o lado perdedor, né? Então, no momento que o Corinthians não vence o Palmeiras, ainda mais em casa, fica aquela mancha, aquela coisa, poxa vida, será que o trabalho está arranhado? Mas uma semana antes havia vencido a Supercopa, vencendo o Flamengo, jogando mais que o Flamengo. Perdeu para o Palmeiras e houve um entendimento de que jogou melhor do que o Palmeiras. Então, eu tô satisfeito, eu tô achando interessante ler que o contexto Corinthians, torcida, imprensa, tá todo mundo entendendo que, cara, o Corinthians tá bem. Tá bem. Você perder um ou outro jogo é do jogo, faz parte, desde que você mantenha a sua convicção, desde que a evolução continue. Desde que você ali na frente, você não deixe desperdiçar, você não deixe resultados pelo caminho, você não deixe pontos pelo caminho. E é mais ou menos o que está acontecendo. Eventualmente, o Corinthians vai perder algum jogo. Óbvio. Mas de que maneira ele perde esse jogo? Sendo sucumbido pelo adversário, sendo dominado pelo adversário? Ou o Corinthians jogando bem e numa bola ocasional ele perdendo o jogo? Tem diferença. Porque essa diferença ela é especialmente sentida a médio e longo prazo.
Quando a gente projeta o Corinthians 2026, com Libertadores, inclusive, muita gente me pergunta, o que o Corinthians pode fazer na Libertadores? Quando eu vejo esse momento do Corinthians, eu tendo a ter uma resposta mais positiva. Porque quando ele perde um jogo, não é padrão. Pelo contrário, tem sido exceção. Quando o Corinthians joga bem e perde, mas joga bem, é padrão. Porque tem sido padrão jogar bem. O que eu quero dizer com isso? Foi uma vitória consistente, com, obviamente, individualidades importantes, com algumas questões que a gente precisa analisar, mas vamos lá. O jogo começa com Bidon e André fora, por lesão. O André, uma lesão ligamentar no tornozelo, diferente o outro tornozelo em relação à lesão que ele teve no ano passado, em que ele ficou de fora um mês, 1 a 2 meses, na verdade. Não sabemos, né, qual a gravidade da lesão, mas ele teve uma lesão ligamentar e está fora. O André, que era titular do Corinthians. O Breno Bidon, talvez o melhor jogador do time na temporada do ano passado para cá, um dos principais jogadores do futebol brasileiro nos últimos tempos, Breno Bidon. Um estiramento na coxa, uma parada que ele precisará dar aí de 10 a 15 dias, pelo menos. Todo mundo lembra, né, que o Breno Bidon no derby chegou a sentir a coxa no primeiro tempo, colocou a mão ali, mas permaneceu e jogou 90 minutos. Jogou bem o segundo tempo, mas o Corinthians perdeu. E aí a insistência provavelmente acabou configurando a lesão, mas eu não vou julgar porque, assim, derby, clássico, você tá perdendo, você tem o Bidon em campo, se o jogador não acusa, evidentemente, né? Eu acho que não dá para ir para o campo da irresponsabilidade, para culpa agora. Eu acho que acontece, tudo bem, ele vai ficar uns dias afastados, mas aí você perde Bidon e André ao mesmo tempo. Mas vejam só, o Corinthians contratou Matheus Pereira e o Alan, que veio do Flamengo. O Alan começou no banco, o Matheus Pereira titular, mas aí o Dorival fez o seguinte: ele colocou o Ranieri como terceiro zagueiro pelo lado esquerdo, junto com o Gustavo Henrique e o Gabriel Paulista. Abriu o meio-campo com o Matheus Pereira, que tem muita qualidade na saída de bola. André Carrilho, voltando depois de muito tempo como titular, fez um bom jogo, embora fisicamente ainda abaixo, fez um bom jogo. E na frente o trio Garro, Yuri e Memphis. O Garro, embora tenha dado a assistência do gol do Gabriel Paulista na cobrança de escanteio primorosa, tenha participado de gols, de vários momentos ofensivos do time, eu acho que ele ainda esteve abaixo em relação aos demais. Especialmente abaixo daquilo que a gente sabe que o Garro pode corresponder. Porque ele gera muito jogo, como eu falo, ele tá sempre tocando na bola, ele é muito participativo, mas ele errou muito também. Até por isso, porque ele tenta muito, ele tenta um passe mais difícil, uma bola mais esticada, e às vezes o Garro comete erros de falta de ritmo de jogo, porque embora a gente esteja aí, né, com a temporada a pleno, ele não jogou tantos jogos assim. Então, ele me parece sentir isso. Essa falta do time, né, da força da bola, do passe, né, que não vai esticar muito, de mapear exatamente a defesa que vai ali cercar o adversário, né, no caso o atacante, para poder tocar a bola no pé do cara. Essas questõezinhas, essa sintonia fina, o Garro não teve no jogo de hoje, embora, ainda assim, super importante no resultado. O Memphis eu acho que fez um jogo melhor do que ele vinha fazendo. O Corinthians desperdiçou várias oportunidades, tá? Logo em seguida, assim, dos primeiros minutos, o Corinthians meio que estudando o Bragantino e tal. Cara, deu 10, 15 minutos, o Corinthians já tinha se entendido no campo. Esse trio, a gente sabe que quando ele joga junto, eles se entendem muito facilmente, mas eles não vêm jogando juntos. Então é curioso, eles têm o entendimento, mas o entrosamento talvez tenha sido dificultado, né? Vários passes que o Memphis tentava para o Garro era interceptado, que o Garro tentava para o Yuri, que o Garro tentava para o Memphis. Então, a gente sabe que isso funcionou muito desde a chegada deles, mas eles não tiveram uma sequência, né? E obviamente, o Bragantino também tem a sua qualidade para poder tentar cortar esse passe entre linhas, porque deixar para receber. E em vários momentos a gente viu, especialmente pela defesa numa linha mais alta do Bragantino, o Corinthians se aproveitar desse espaço, desse campo aberto. Ora com os laterais, ora com o Yuri Alberto, né? E o Yuri Alberto, quando tem o campo aberto para ele jogar, é impressionante o que ele consegue fazer. Inclusive, ele cava uma falta
Cava não, né? Ele sofre uma falta na entrada da área que o senhor Felipe Fernandes de Lima simplesmente ignora. Uma falta claríssima na entrada da área. Parece um lance bobo, né? Poxa, você está reclamando de um lance de falta. Mas, cara, é um lance tão escandaloso e ele simboliza tantos outros lances em que ele deixou passar. Ele irritou os dois times. O árbitro Felipe Fernandes de Lima, de Minas Gerais, ele é ruim pro jogo, pro espetáculo, porque ele atrapalha o jogo. E aí não dá, né, cara? É impressionante. A gente continua insistindo nos mesmos árbitros, tem muitos capacitados, mas esse rapaz eu não consigo ver qualidade nele, ele realmente tem muita dificuldade e ele não favorece o jogo. E deixou de marcar situações muito claras, inclusive. Mas aí, o Corinthians chega ao seu gol com Gabriel Paulista, de cabeça, numa bola aérea, cruzamento do Rodrigo Garro de escanteio. Esse rapaz merece um capítulo, sim, porque a gente está falando de um puro sangue alvinegro. O Gabriel Paulista não nasceu no Corinthians, ele não foi formado no Corinthians, ele não é um filho do terrão, ele não teve outras passagens, mas hoje, aos 35 anos, estamos falando de um torcedor do Corinthians vestindo a camisa do clube e que assumiu a titularidade botando o André Ramalho no banco com extrema justiça. Porque ele chegou, na sua entrevista coletiva, chorando copiosamente, contando a sua história de vida, do irmão falecido, que os dois iam para a arquibancada, e de repente, cara, esse cara tá vestindo a camisa do Corinthians titular, fazendo um gol do título na Supercopa e já fazendo gol também no Campeonato Brasileiro, o primeiro na Neoquímica Arena, diante da torcida, contra o Red Bull Bragantino. Ele é muito bom defensivamente e ofensivamente. Ofensivamente já tem 2 gols, mas defensivamente ele corre uma barbaridade. Ele é veloz, apesar da idade, 35 anos, jogou a vida inteira na Europa, tem leitura tática, ele e o Gustavo Henrique formam uma belíssima dupla de zaga. Esse chegou chegando, Gabriel Paulista, preciso falar dele, né? Os laterais do Corinthians foram muito bem. O Mateuzinho, cara, pegava cada bola no espaço pelo lado direito e o Matheus Bidu fez um segundo tempo. O que eu gosto no Bidu, cara, é que ele é um lateral que ele se apresenta. Ele não se intimida. Às vezes a bola vai no ponto futuro lá pelo lado esquerdo, você pode escrever, o Bidu vai chegar. Pode ser que ele não chegue a tempo, a bola saia pela linha de fundo, mas ele vai tentar. Ele vai correr por aquele lado. Ele não é um lateral que não cruza a linha divisória do gramado, não passa do meio campo, fica mais preocupado em se defender do que atacar. Não. Se a bola for esticada pro lado esquerdo, ele vai chegar. O Bidu é esse cara. Ele tem jogado muita bola. A torcida até pediu ele na seleção. Vou duvidar? Não, não dá para duvidar. Meio de campo, né? Já com essa linha de 3 aí, né? Com o Ranieri, o Gustavo Henrique e o Gabriel Paulista. Aí você tem o Matheus Pereira abrindo o meio campo, com o Carrilho, o Garro, o Yuri e o Memphis. O Corinthians faz 1-0 e olha a importância da defesa de pênalti do Hugo Souza. Ele defende a bola do Isidro Pita quando o jogo está 1-0 para o Corinthians, ainda no primeiro tempo. Ou seja, ali seria um empate do Bragantino. Então, às vezes, a gente pensa que se está 3-0 e o goleiro defende um pênalti, lógico que a gente exalta, mas é muito mais difícil e muito mais importante você ser o que o Hugo Souza é. O goleiro de 3 pontos. O goleiro que te garante resultados. Porque se o Veiga faz aquele gol na final do Paulista, eu não sei o que poderia ter acontecido depois disso. Se o Pita faz esse gol e empata ali no primeiro tempo, a gente não sabe o que poderia ter sido. Então, mais do que defender penalidades, mais do que ser um absurdo de goleiro, como é o Hugo Souza, super líder, agora multicampeão pelo Corinthians, ele também defende o pênalti na hora certa. Um pênalti muito, muito discutível. Olha, a transmissão não exibiu muitos replays. Não é uma crítica, só estou fazendo uma constatação aqui. Me parece que o Gustavo Henrique tomou uma bolada quando ele vira de costas e a bola bate no seu braço realmente que está colado ao corpo. Minha dúvida, se no giro esse braço não está um pouquinho ampliado. Porque aí o VAR, como o Sávio Pereira Sampaio marcou no campo, foi o Sávio? Não, foi o... Foi o Sávio? Não, acho que o Sávio apitou ontem. Caramba, não, foi o Felipe, acabei de falar do Felipe Fernandes de Lima, desculpa gente, estou com sono. Ele apita em campo, e aí se o VAR entendesse, né, que houve um pouquinho de extensão corporal ali, já nem entra, né, a menos que os caras entendessem, peraí, esse braço está muito colado. A gente viu poucas imagens, me parece que esse braço está colado, a minha dúvida é se no giro esse braço não abriu um pouquinho, e aí caracterizaria o pênalti. Em princípio eu acho que não foi, tá?
E aí o Isidro acaba chutando no canto que o Hugo cai, né, o canto direito, e faz a defesa. Espetacular pelo momento e circunstância do jogo. Segue 1-0 para o Corinthians, vai para o intervalo assim. Segundo tempo, o Corinthians cria muitas opções. O Yuri, cara, não fez gol. Acho que não deu assistência também, né? Embora o gol do Matheus Bidu tenha sido o rebote de um chute dele. Mas ele jogou muito, tá? O Yuri, eu gostei do jogo dele. Eu acho que assim, ele sofreu essa falta que eu falei no primeiro tempo. Ele foi fominha num outro lance. Não é que ele foi fominha, né? Ele recebe pelo lado esquerdo e ele consegue na força avançar e chutar para o Cleiton fazer a defesa. Mas claro, ele cruza a bola, ele tá vendo o Memphis chegar junto com o Mateuzinho lá, eles poderiam ter feito gol. Mas assim, atacante, né? Ele pega a bola, ele tem possibilidade de finalizar, ele foi lá e chutou para afundar o goleiro, e o Cleiton pegou. No segundo tempo, ele também consegue uma finalização que é bloqueada pela defesa. O Yuri deu um trabalho para a defesa do Bragantino, ele foi importante o tempo inteiro. Então, eu acho importante fazer esse destaque, porque embora ele não tenha feito gols, dado assistência, ele fez um excelente jogo. No segundo tempo, inclusive, antes do gol, tem um lançamento maravilhoso dele, assim, né? Gerando uma bola num contra-ataque, né? Que ele consegue gerar. E aí a bola para no Garro, o Garro vai devolver para o Memphis e ele acaba errando o passe, né? Que a defesa acaba interceptando. Mas já era uma jogada muito interessante criada pelo Yuri. E aí depois ele acaba, né, participando para o Cleiton fazendo uma defesa espantosa, e o Matheus Bidu, cara, uma bola difícil, porque a bola tá quicando e ele já tinha isolado uma, né? A tendência era ele jogar na arquibancada, e ele bate para baixo, por baixo do Cleiton, inclusive, faz o 2-0, que fazia muito mais justiça ao placar naquele momento. Não é que o Bragantino não tenha tido chances também. O Hugo fez uma defesa num chute do Lucas Barbosa no primeiro tempo. Em outros momentos... Fiel, boa vitória do Timão. E aí, o que você achou? Você gostou? Comenta aqui embaixo, deixe seu like, se inscreva no canal e valeu!